dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos que estão aqui. Estamos completando quase 90 dias de quarentena aqui na nossa igreja. Mas se Deus quiser, essa semana nós vamos entrar junto à Prefeitura de São Paulo com um protocolo para o funcionamento de cultos aqui, se Deus quiser. Claro, respeitando todos os 6 princípios que a Prefeitura exige. E nós vamos, se Deus quiser, começar cultos aqui com 1/3 da capacidade do auditório. A ideia seria fazermos cultos com 200 pessoas nesse auditório que cabe cerca de 700 pessoas. Então, você não é obrigado a vir, nós respeitamos, mas há muitas pessoas que querem cultuar a Deus presencialmente. E se a lei nos outorga esse direito, e se nós cumprirmos todas as exigências, poderemos celebrar cultos aqui. E se Deus nos permitir, no primeiro domingo que nós nos reunirmos, nós faremos 6 cultos, com 200 pessoas cada culto. E nós teremos a Santa Ceia. Você vai receber um estojozinho, como lá na Coreia, dos Estados Unidos, né? E vamos cultuar juntos, se Deus assim nos permitir. Até agora, Ele tem nos guardado. Eu quero também agradecer a todos os irmãos e amigos que, durante essa semana, estiveram comigo e mandaram também mensagens de consolo pelo passamento do meu pai na semana passada. Segunda-feira passada ele faleceu e foi enterrado. Primeiro domingo sem meu pai aqui na terra, mas está lá no céu com o Milton e aquela turma toda que já foi, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 20. Eu quero falar nesta manhã sobre vida vitoriosa, vida atribulada. Vida vitoriosa, vida atribulada. Desde o dia que você nasceu, e se você nasceu crente, teve o privilégio de ter nascido do berço evangélico, nós nascemos para a adversidade. Viver é sofrer, viver é lutar. Por isso que os puritanos dizem que o dia mais importante do crente não é o dia do seu nascimento, mas o dia da sua morte. Porque é quando ele se livra de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todas as tristezas que o pecado trouxe para cada um de nós. Salmo 20 é uma oração de Davi. E o Salmo 20 está conectado com o Salmo 21. O Salmo 20 é a oração que o povo fazia antes de ir para a guerra. O Salmo 21 é a festa, a celebração que o povo fazia depois que vinha da guerra. E é tão interessante porque quando eles oram o Salmo 20, eles oram certos de que Deus vai dar a vitória. Então eles partem para a guerra convictos de que o Senhor vai dar a vitória. É tanto que no 21, o rei lidera aí essa questão da celebração da vitória. Vamos ler o Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem,
Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Eu queria que você recitasse comigo o versículo 1 do Salmo 20. Vamos lá? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Nós vamos, a partir desse versículo, estabelecer 3 divisões que resumem todo o conteúdo desses 2 salmos. Preste atenção que se o Salmo 20 é uma oração antes da batalha, o Salmo 21 é o louvor depois da vitória. Isso indica que quando confiamos e dependemos de Deus na nossa vida, vencemos tudo. Passamos por todo o sofrimento, por toda a adversidade, por todas as lutas, e saímos vitoriosos. E aqui eu queria destacar 3 lições baseadas nesse verso 1 do capítulo 20. Primeiro, é a realidade da guerra. A realidade da tribulação. Veja que o texto fala, o Senhor te responda no dia da tribulação. Que dia é esse da tribulação? A palavra no grego, dia, é a mesma palavra que aparece em Gênesis, ao descrever dia, e lá em Gênesis é dia de 24 horas. E a expressão dia aqui é o dia da guerra. É o dia que Deus autoriza Davi, junto com o exército de Israel, a sair para a batalha. Mas é importante a gente entender que a tribulação não é apenas um dia na vida do crente, são todos os dias. Jesus diz, no mundo tereis aflições, e a palavra é a mesma, tereis tribulações, tereis adversidades. Significa que a vida do crente é uma vida de lutas, A tribulação, ela é um produto, um resultado natural do verdadeiro cristianismo. Não há cristão sem cicatrizes. Não há cristão que esteja vivendo em Cristo, com Cristo, que não esteja passando por lutas. E a gente precisa entender uma coisa. É que não precisa eu e você, como cristão, promovermos guerra ou atacarmos pessoas. Preste atenção que é uma expressão que Davi vai usar e que aparece na Bíblia, que Davi, ele não lutava as suas guerras. Israel nunca invadiu adversários depois da monarquia. Davi nunca lutou contra adversários inimigos espontaneamente, pelo contrário. Eram os adversários que vinham atacá-lo. Por favor, abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, quando os filisteus estão atacando Israel. E fica bastante claro, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Vamos ler juntos? O que diz aí? Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Preste atenção que a guerra
que estava acontecendo entre o povo de Deus e os filisteus, essa guerra não era de Israel. Preste atenção, o fato de eu e você estarmos em Cristo e fazermos parte do povo de Deus, nós somos atacados constantemente. Veja, por favor, em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 28. O que diz aí? Quando Abigail vai falar com Davi, e vai pedir perdão a Davi, diz lá no versículo 28 de 1 Samuel 25, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Veja, porque pelejas, o quê? As batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Pelejas as batalhas do Senhor. Então preste atenção, que eu queria deixar bastante claro, porque a guerra para o cristão não é uma coisa que ele provoca, não é uma coisa que ele busca. A Bíblia fala, enquanto depender de você, tende paz com todos os homens. Mas o fato de nós estarmos em Cristo, o fato de nós estarmos ligados a Cristo, isso traz cruzes, isso traz lutas, isso traz dificuldades. E nós somos atacados dioturnamente. Por isso que ele fala aqui do dia da tribulação, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, Deus diz para Josafá, Josafá, essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor, Agora veja, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus instrui aos seus discípulos, e ele vai dizer claramente, ele diz no versículo 17, isso, 15 e 17, vos mando, Jesus diz, eu vos mando que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas eu quero dizer para vocês, que se a igreja é o lugar do amor, a igreja, pelo fato de estar no mundo, ela é odiada pelo mundo. E aí no versículo 18 diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Presta atenção, meu irmão, você que está passando por uma luta, você que é crente, e você diz, pastor, por que tanta luta, por que tanto sofrimento, por que tanta adversidade, por que tanta tribulação? É porque a vida cristã é assim. A vida cristã é assim. Veja, por favor, no Salmo 50, verso 15, Salmo preciosíssimo. Veja que versículo tem aí, diz assim, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O dia da angústia, o dia da tribulação do crente é todo dia. O diabo não afoga. A nossa natureza pecaminosa, ela trabalha contra nós mesmos, nós sofremos. O mundo nos atrai com seus sistemas. Então preste atenção. Preste atenção. Nós vivemos como cristãos o dia da tribulação, o dia da angústia. Tá certo? Nós estamos no meio de uma grande batalha. Eu queria que você
abrisse lá no Salmo 102, porque aqui no Salmo nós temos a anatomia da alma do cristão, como diz João Calvino, Salmo 102, e Davi desfalecido derrama o seu coração, o seu queixume perante o Senhor. Esse Davi parece muito com a gente, né? Porque ele chora todo dia, ele louva todo dia, ele luta todo dia. E aí ele diz no versículo 2, não me ocultes o rosto do dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Preste atenção, talvez, meu irmão, você esteja vivendo nesse momento um tempo de angústia, um tempo de luta, um tempo de aflição. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. É a realidade da vida cristã. Alguns pensadores cristãos resumem bem isso. Francis Bacon, ele diz, prosperidade é a bênção do Antigo Testamento. A adversidade é a bênção do Novo Testamento. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, angústias, tribulações. Thomas Brooks, ele diz, o grande desígnio de Deus em todas as aflições que sobrevêm ao seu povo é trazê-lo mais perto, mais junto dele mesmo. Preste atenção que se Deus tirar a tribulação e a adversidade da nossa vida cristã, nós nos afastaremos de Deus. O que nos mantém próximos de Deus, o que faz com que em Jesus nós temos a certeza da vitória, ele é como Davi aqui. E a segunda lição que eu tiro aqui desse texto é que se o dia da tribulação, da angústia, é a realidade da vida cristã, a arma infalível da vitória do cristão é a oração. Olha que coisa linda, diz assim, o Senhor te responda. Te responda. Deus só pode responder se eu orar. Deus só pode responder se eu perguntar. Há uma diferença entre as ordens de Deus e as respostas de Deus. As respostas de Deus são consequências da vida de oração do seu povo. E meus amados irmãos, eu acho isso aqui tão lindo. Não existe nada por acaso que o Espírito Santo colocou na Bíblia. O Senhor te responda. E quem é esse Senhor? Como é o nome desse Senhor? Ele é o Deus de Jacó. E o que é que significa o Deus de Jacó? Significa o Deus daqueles que são fracos, que são imperfeitos, daqueles que são errados, dos impotentes, dos inconsequentes, dos inoperantes. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 35, para você entender o significado dessa expressão Deus de Jacó. Gênesis capítulo 35. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Veja que Deus está habitando, que Deus está cuidando, que Deus está tratando Jacó, que Deus está fazendo uma obra maravilhosa na família de Jacó, e dentro há impureza, há erros,
a idolatria, a coisas erradas. Agora lê comigo, versículo 3. Vamos lá, bem forte? 35:3, o que é que diz? Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja que o Deus de Jacó é o Deus que responde o crente no dia da sua angústia. É o Deus que acompanha o crente em todos os seus caminhos, em todas as suas andanças. É o Deus dos eleitos, incondicionalmente. Então é muito importante nós entendermos, quando Davi diz aqui, o Senhor te responda no dia da tua tribulação, o nome do Deus de Jacó. Eu gosto muito, eu acho que todo mundo aqui gosta, né? Do Salmo 46. Veja lá o Salmo 46, versículo 1, todo mundo sabe de cor, né? O que diz lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de Jacó que está conosco no dia da angústia, no dia da tribulação. Em outras palavras, em todos os dias da nossa vida, é o Deus de Jacó que está conosco, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que cuida de nós, independentemente das nossas imperfeições. Meus irmãos, se você pegar o Salmo 20, 21, você vai ver que tudo é oração. No versículo 2, diz assim, do teu santuário te envio socorro. Oração é um pedido de socorro. Se Deus é socorro bem presente nas tribulações, se o Deus de Jacó, então nós precisamos orar, Ele é o nosso recurso. Se a vida é uma batalha, é uma guerra espiritual, a arma mais importante que eu tenho é a arma da oração, porque a oração é o reconhecimento da dependência, é o reconhecimento da fraqueza, é o reconhecimento que não teremos vitória se Deus não nos der. É através da oração que Deus envia socorro, versículo 2, é através da oração que Deus envia sustento, versículo 3, através da oração que Deus se lembra de nós, é através da oração que Ele nos aceita em Cristo Jesus, é através da oração que Deus concede e atende os desejos, os desígnios do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração no dia da angústia. Se você observar bem, o versículo 5 resume, ele diz, celebraremos com júbilo a tua vitória. Preste atenção, meu irmão. Tudo isso que nós estamos passando na vida como cristãos, nós somos vitoriosos. Nós estamos sendo conduzidos por Deus em triunfo a cada dia, a cada momento. Não importa o problema, a luta, o sofrimento que você está passando. O Deus de Jacó está conosco. Estudando sobre as aflições na Bíblia, sobre as adversidades, sobre as provações, há propósitos claros de Deus, porque a aflição, tribulação, serve para nos aperfeiçoar, serve para nos edificar, serve para nos melhorar. João Calvino, o grande reformador, ele diz, as aflições
devem ser sempre avaliadas pelo seu propósito. Qual é o propósito de Deus com as aflições, com as tribulações? É criar em nós cada vez mais uma total dependência dEle. Quando Deus aprovou a monarquia em Israel, está lá em Deuteronômio capítulo 20, ele diz claramente lá que não era para multiplicar cavalos, o rei Salomão desobedeceu. Mas veja no versículo 7 do capítulo 20, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Preste atenção que aqui, se você observar, está mostrando, principalmente quando os egípcios saíram com carros e cavalos para perseguir o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Mas o Senhor é quem nos dá a vitória. A vitória está em o nome do Senhor. E o nome do Senhor é a sua pessoa. Josué capítulo 3, quando vai começar a conquista da terra prometida, a primeira batalha, o anjo do Senhor Jesus Cristo vai à frente. Ele está à nossa frente. À nossa frente. Eu achei um pensamento tão interessante. É anônimo, mas deve ter sido um crente que escreveu isso aqui. Ele diz assim: as feridas de Deus curam, os beijos e os carinhos do pecado matam. Preste atenção, que jamais existiu um crente nessa terra, um santo de Deus, que não vivesse em tribulação. Vida atribulada é vida vitoriosa. Vida vitoriosa é vida atribulada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele, que é o Rei Jesus, filho de Davi, já venceu, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Irmãos, somos adotados como filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que todos os dias, como crentes, nós somos levados ao matadouro. A palavra do apóstolo Paulo. Lutero tem uma frase muito interessante, ele diz: todo cristão, ele é um carregador de cruzes. Ele não carrega só uma cruz, porque ele precisa lutar em várias áreas da sua vida espiritual. Preste atenção. Qual é o primeiro ponto? A realidade da tribulação. Segundo, a arma infalível para vencer a tribulação é a oração. Oração. Terceira lição que o texto nos ensina: o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Sabe quando eu estava pensando nisso aqui? Você pegar um pedaço de carne e colocar no chão e soltar um monte de cachorro faminto. E todos vão correr para comer aquela carne. Mas se alguém chegar e pegar e levantá-la, os cachorros não conseguem o quê? Comer. Preste atenção que a ideia que Davi usa aqui é que Deus, Ele nos eleva de tal maneira que ninguém pode o quê? Nos alcançar, nos atingir. Que figura linda! Por isso que Davi vai usar repetidas vezes aqui essa figura do alto refúgio. Ele me tira completamente do alcance
dos meus inimigos. Veja no versículo 8, diz assim: eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos o quê? De pé. E aqui Davi vai dar o segredo da vitória, ele diz: ó Senhor, dá a vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Então preste atenção, a figura aqui é que antes de partir para a guerra do Senhor, Davi se reunia com o povo intercedia pelo rei, o rei trazia uma mensagem de encorajamento para o povo e para o exército, e eles partiam para a batalha, sabendo que a vitória viria de Deus, de Deus. Aquele inimigo, ele não foi procurado, aquele inimigo não foi promovido, porque pelo fato de ser povo de Deus, nação de Israel, igreja de Jesus Cristo, nós somos atacados, Mas Deus dá a vitória. E no Salmo 21, depois de voltar com os pendões hasteados, com os despojos da guerra, veja que coisa linda. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Preste atenção. Que o nosso rei é Jesus, o Senhor. E diz que pelo penoso trabalho da sua alma, ele ficou o quê? Satisfeito. Hebreus capítulo 12. Diz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou tamanha oposição dos homens. Nós não estamos orando para um rei que pode ou não ganhar a guerra. Nós oramos por aquele que já ganhou a guerra, que é Jesus Cristo. E se você observar bem, no Salmo 21, os versos de 1 a 7, fala das vitórias do passado, que Deus já deu. Mas nos versículos 8 até o versículo 12, ele falará das vitórias futuras. O dia da angústia, o dia da tribulação não acabou. Nós teremos muitas guerras. Muitas guerras. Mas eu quero dizer para você, que em nome de Jesus, se nós orarmos, se nós confiarmos, se nós nos aproximarmos dEle, se nós dependermos dEle cada dia da nossa vida, nós poderemos celebrar como Davi celebra aqui, e ele encerra. Eu queria que você ficasse de pé, e eu queria que você lesse comigo o versículo 13, porque fecha o sentido do Salmo 20 e 21. Davi termina com uma exaltação. Ele fala das vitórias passadas, das vitórias futuras, porque a do presente já estava ali. E ele diz assim: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O teu poder. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em pé, Salmo 44, nós vamos orar. Talvez você está em casa aí, passando por uma tribulação, e eu quero orar pela sua vida. E nós vamos orar uns pelos outros. Se você não está atribulado, você não é crente. O crente não procura tribulação. As tribulações vêm. Nós vivemos em tribulações. Agora veja que oração linda, que está aí no Salmo 44, versículo 4. Vamos lá? O que diz?
Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena de Jacó. Quem é Jacó? Somos nós, os fracos, os imperfeitos, mas somos o povo da aliança. Vamos orar agora, pedir a Deus que ordene a tua vitória, que ordene a minha vitória nas lutas, nas adversidades que você tem passado, que eu tenho passado, que a igreja tem passado, que o povo de Deus tem sofrido. Vida vitoriosa, vida atribulada, vida atribulada, vida vitoriosa. É desse jeito, é a teologia da graça de Deus no Novo Testamento. Senhor Deus, olha para o teu povo, olha para cada irmão nosso, cada família da igreja, cada pessoa que está nos assistindo aqui, Senhor, e o Senhor conhece a adversidade, a tribulação, a aflição, Senhor, que cada um está passando agora. Então eu quero, fundamentado na tua palavra, na tua promessa, ordena, Senhor, ordena aí do teu trono de graça e de misericórdia a vitória do teu povo nessa manhã. Vitória sobre tristeza, vitória sobre pecado, vitória sobre desânimo, vitória sobre depressão. Deus, nós não confiamos em carros, nem cavalos, nem em ciência, nem sabedoria humana. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti e nós dependemos de Ti, Senhor. Ordena a vitória do Teu povo nesta manhã, para cada casa, para cada irmão, para cada pessoa que está vivendo esses dias terríveis e difíceis, com o coração apertado. Faz isso, Senhor, porque Tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus bem presente nas tribulações. E nessa manhã nós queremos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é o Deus que quebra os arcos, despedaça as lanças e põe fim às guerras. Faz isso, Senhor, para que nós possamos Te amar cada vez mais, Te exaltar, e que o Teu nome seja sempre glorificado na nossa vida e na vida da Tua igreja. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém.